Esse é o Diabetecast, aquele podcast para você que está precisando de um pouquinho de motivação nessa vida diabética. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Diabetecast, o podcast diabético. Pois é, galera, tem um podcast que tem diabetes. Podcast que tem que medir a glicemia, que, às vezes sofre aí com umas maluquices que acontecem com a diabetes. E a intenção de existir um local assim é para que você se sinta em casa, para que você fale, então vai dar certo, vai dar bom, não é realmente aquele bicho de 7 cabeças? É um pouco complicado, é um pouco chato às vezes revoltante, tá tudo bem. Eu acho que a glicemia reta lá que vocês veem é a glicemia de gente morta. Quando você morrer, a glicemia vai ficar retinha, mas vai ficar assim, ó, reta, zero para sempre. E não é essa a intenção, né? Nem o nosso coração é reto, ele fica batendo, subindo e descendo. Então, quando a gente entende essas subidas e descidas, fica mais fácil. E eu, Rafael Ferreira, diabético tipo 1 aí há 30 anos, apanhei muito e consegui aprender. E não tudo, mas conseguir aprender o que funciona para mim. E aí, usando isso, baseado no que funciona para você, aí a gente chega num nível novo e é onde que as coisas mágicas realmente acontecem. E não tem nada mágico que não venha de esforço que vai melhorar sua diabetes. Não tem. O dia que tiver, eu prometo, vai ter um podcast, vai chegar lá, vai ter o podcast, a mágica. E aí você vai, eu não vou nem vender, eu vou dar de graça para que todo... Mas não tem, galera. Então, diabetes é uma junção de algumas ações que, consequentemente, vão fazer com que você fique bem, com que você consiga fazer aquilo. E, não sei se eu tô sendo pretencioso com isso aí, mas geralmente, o diabético que se cuida, que tá envolvido ali com a diabetes, ele é mais saudável que uma pessoa que não tem diabetes. Porque ele entende quais são os pilares. Uma alimentação legal, tomar água, você fazer uma atividade física, eu não sei se de manhã ou de noite, quando funciona para você, sabe? Se alimentar bem e ter bons pensamentos, saber que vai dar certo. Vai dar errado? Mas é lógico, né, meu? Não deu certo. Me fala alguém da história do universo aí que deu certo o tempo todo. Não tem. Então, faz parte. Eu costumo falar pra gente olhar muito mais pro que farta do que pro que falta. Porque pra mim faltam umas coisas, pra minha convidada hoje faltam outras coisas, mas se a gente for todo dia acordar de manhã e falar, caramba, olha, eu tenho isso, tenho aquilo, que bom isso, que bom aquilo, eu acho que a gratidão permeia você ser diabético, e eu sou grato por ser diabético, feliz e contente como eu seria se não fosse diabetes, eu acredito que não, porque Deus falou, e se vai comer o bolo inteiro? Deixa eu pensar, diabetes, vai salvar o menino, e aí, me salvou. Então, se você pensar assim, enquanto não existe uma cura, e principalmente agora que a diabetes está sendo até discutida no âmbito de ser uma PCD, né, uma deficiência, e que é uma deficiência, para que isso não gere um sentimento de que você... O sentimento de que você é deficiente existe, o meu pâncreas não funciona, ele é deficiente, não tem o que fazer. Mas eu não tenho um sentimento de ser incapaz, que não tem nada a ver com deficiência. Então são coisas diferentes. É muito bom você entender o que está acontecendo para que você possa atender o que o seu corpo está pedindo. E essa é a intenção do Diabeticando e do Diabetecast. Então, na página tem lá nossas postagens, tem aqui o podcast com mais de 50 convidados, a gente faz alguns encontros aí nos meses para poder reunir uma galera diabética, a gente bater papo, eu não sei o que vai acontecer, eu sei que sempre acontece alguma coisa bem legal, alguém tira uma dúvida especial e as pessoas evoluem. Então, se você está buscando um lugar para evoluir e um espaço para você ser diabético ou diabética, tamo junto, me procura que vai dar bom. E hoje eu tô aqui com uma participante, que olha que coisa louca, meu, a gente já se encontrou, até em eventos, assim, presenciais, mas a gente não teve tempo de bater muito papo, porque esse mundo da diabetes é muito louco, né, é muito grande. E eu gosto, particularmente, é uma particularidade minha, de pessoas que são criativas. E a criatividade, em suma da palavra, vem de criar alguma atividade.
seja uma atividade de entretenimento, seja uma atividade de informação, seja uma atividade que seja um relaxamento para você mesma, mas que traga através de você algo bom para outras pessoas, porque o ser humano veio para ser luz, né? Então, quando você vê que tem alguém feliz e tudo mais, você consegue se sintonizar com aquela pessoa. E o participante de hoje, a minha convidada, é alguém que, pô, ela já andou na roda gigante que eu queria andar, então eu tô com um pouco de inveja, mas é uma inveja do bem, depois a gente fala sobre isso. E, pô, é uma pessoa que, com diversão, com espontaneidade, mostra que para ser diabético, só não pode comer pedra. Então, pô, diabética tipo 1, igual eu, desde 2003, eu costumo brincar que, nesse caso, a diabetes já atingiu a maioridade. Ela usa aí um sistema de Android APS, que é o que faz o controle da bomba de insulina. Daqui a um pouquinho a gente fala sobre isso, se você ainda não sabe o que que é. Pô, minha parceira de etiqueta colada no braço, nosso famoso Libre aqui com o Miau Miau. O pessoal fala, ô moça, tem uma etiqueta colada no seu braço, você fala, não encosta que isso é um aparelho da NASA. A pessoa olha e você vai embora. Aí a pessoa chega em casa e fala, meu, conheci um extraterrestre. Eu não sei, eu não conto que é Libre não, eu continuo insistindo aí que é um negócio da NASA. E, pô, ela faz algo que eu gostaria de fazer. Aí já, pô, eu queria entender mais nós, seres humanos, somos compostos de tudo aquilo que a gente pensa e de tudo aquilo que a gente transmite, falando na questão de energia. Mas a gente é composto de tudo aquilo que a gente come. Tanto que, pô, você sabia que se você comer cenoura todos os dias durante 30 dias, você começa a ficar um pouco laranja. E é verdade, eu não tô zoando com você. Então, todo mundo que consegue entender isso de uma forma melhor, eu entendo que tá num passo além. Então, eu gostaria de fazer o que ela faz, que é estudar nutrição, porque o homem é aquilo que ele come, né? O homem, energeticamente, é aquilo que ele pensa, claro, mas eu tenho certeza que, às vezes, você nem imagina. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas, pô, às vezes tá ruim aí na quarta-feira, super desanimado. Será que não foi a péssima refeição que você teve no sábado ou no domingo? Mas você nem lembra, você tá culpando o franguinho com arroz que você comeu na terça, que não tem nada a ver, que vai te deixar bom na quinta ou na sexta. Então, você entender como o nosso corpo age, o tempo dele, saber respeitar, saber... gosto de meditar, então às vezes parar um pouco, fechar o olho e falar, fala corpo, tá, o que que tá doendo? Mas por que que tá doendo? Aonde que é essa dor mesmo? Eu acho que é importante pra gente. Então, seja muito bem-vinda, Mayara. Pô, um Hello! prazerzaço a gente compartilhar aqui e bora, né, meu? Acho que diabético é isso, só não pode comer pedra. Bora! Isso mesmo, pedra não tem como que não vai fazer bem para os dentes. O restante a gente come tudo. Ó, se bobear, dá pra fazer até uma sopinha de pedra, meu, mas aí a pedra vai ter que ficar lá pra dar só um gostinho. Não Só um tem jeito. gostinho. Só um gostinho, velho. E, Mai, obrigado por ter aceitado o convite. Eu acho que é isso, né? A gente falar um pouco, pô, olha o nível. A gente não pensa dessa forma no dia a dia porque a gente fica atrelado muitas palavras. Mas a gente aqui tá falando sobre biologia humana, meu. A gente consegue, o Exatamente. ser humano consegue, né, domar isso O putz, funcionamento da nossa vida, né? e aí aliado com a diabetes, aí a gente faz mágica, né? Aí a gente faz mágica, é isso mesmo. Obrigada a você pelo convite. Pô, Estou tamo muito junto. contente de participar. Bora. Ó, a Mai falou que no final vai cantar uma música pra gente. Não, mentira! Mentiroso! Mentira, Não, não, mentira. Não, não vai ter música. Ela falou que não, meu, pô. Ó, vai ficar devendo pra um próximo episódio. Vou fazer um coral diabético, meu. Aí a gente canta uma música juntos aí. ai, meu Mai, Deus. conta pra gente, meu. Vamos iniciar o podcast como eu sempre inicio, né? E é bom porque você é uma pessoa que eu vejo que não perdeu isso. Eu tenho certeza que eu não vou dizer certeza, mas pelo que eu vejo, o que a gente vê, a gente julga, e julgando pro bem, eu tenho certeza que se a criança que você foi um dia viesse te visitar, ela se reconheceria. E isso é bom, porque geralmente, né, se a gente for pensar na criança que a gente foi um dia, tipo, às vezes o que ela quer falar pra você é, vamos brincar? E você tá lá, não, que eu tenho que fazer reunião, não, que eu tenho que atender o É, cliente, não, que eu tenho... E você isso. esquece, né, de ser criança. Então, meu, conta pra gente da onde que você nasceu, de que lugar do universo aí que você é, e qual a brincadeira que você mais gostava de brincar quando você era criança. Quero saber. Vamos lá. Eu nasci em São Paulo. Hoje em dia eu moro no litoral de São Paulo, mas eu nasci na capital, Casa Verde. Inclusive foi onde eu
tive o diagnóstico, foi no bairro que eu tive o diagnóstico. Deixa eu pensar. Minha brincadeira de infância que eu mais gostava, eu sempre fui muito manual, Rafa, muito manual, de querer pintar, de querer desenhar, de querer fazer biscuit, de pintar quadro. Então, assim, eu acho que algo específico, brincar de boneca, não tanto. Mas eu tive épocas de sempre trabalhos manuais. Uma época foi das pulseiras, que eu enchia o saco da minha mãe para me comprar miçanga na 25 de março. Miçanga e todos os tipos de elástico. Depois eu passei para o biscuit, fiz aula de biscuit, passei a dar aula de biscuit, vendia biscuit na escola. Depois eu comecei a fazer ponto cruz com a minha avó. Então, assim, quando eu paro para dizer o que eu mais brincava, sempre foram coisas que eu conseguisse fazer sozinha. Que eu colocasse a mão na massa. Ou pintura, ou pulseira, ou bordado, ou biscuit. Sempre foi nesse sentido. E eu vou te falar que foi até uns 15 anos. Se não fosse assim a correria da vida, eu não teria parado. E até hoje eu gosto muito. Pô, que louco, né, meu? A gente desenvolve umas habilidades, tipo, a gente vai conhecendo as pessoas e fala, não, mas peraí, você sabe fazer. Ó, eu quando rasgo uma coisa aqui, ou é a Carol, quando ela tem tempo, ô mãe, mãe, eu vou aí semana que vem, eu vou te levar Pra umas você dar um roupas ponto aqui. na minha blusa. Porque minha mãe faz, o negócio é mágico lá, meu. Na época que eu morava com a minha mãe, eu vou te contar, não sei o que acontecia. Eu abria minhas gavetas e minhas roupas estavam limpas. Era uma mágica. Eu sujava. Loucura! Eu não sei como que ela fazia isso, meu. Então, ela é mágica. Eu É acho mãe, que... né? É mãe, não adianta. Mas deixa eu te perguntar, e se você pudesse, tipo, agora, passar uma tarde fazendo Hum. uma coisa, o que que seria? De infância, você diz? De De criança? infância, de criança. Uma só. Uma só? Pô, é sacanagem, né? Mas uma só, pra escolher. Eu passaria a tarde brincando de pole. Putz, meu, boa, ó. Então vou marcar um dia, vai juntar você e a Carol, minha esposa. Porque a Carol também não curte Barbie, ela gosta de Polly. Então, Sério, eu não pronto. acredito! Meu, arrumou uma parceira aqui, ó. Ah, É o meu tô gravando aqui. A Mayara acabou de falar que ela não gosta de Barbie, ela gosta de Polly. Falei, pô, arrumou uma parceira. a vida inteira. Não curtia Barbie. Ganhava, agradecia, ok, mas aí é pra dentro da gaveta. Putz, Agora, as polis, eu não sei se eu me identificava, porque eu sou pequenininha e a poli é pequenininha, mas a minha vida inteira eu amei poli. E são os meus únicos brinquedos que eu não desfiz. O não restante, desfez. todos eu me desfiz. As polis, Putz, elas que estão legal. embaixo da minha cama. Eu não Pô, que consigo me legal, meu. desfazer. Esses tempos atrás minha irmã teve um filho, né? Então a gente foi lá na É. loja de brinquedo comprar brinquedo. Fiquei 3 horas, não digo, mas eu fiquei umas 2 horas lá dentro. Comprei mais coisa pra mim do que pra ele. É Aí, muito bom. não, aí a Carol foi no setor das polis lá, que ela falou: Claro. deixa eu ver as modernidades que tem de poli. Eu tive que arrastar ela de lá, meu, porque hoje tem tipo poli homework, home Tudo. office. Não, tem tudo. Sabe? Tipo, você fala, meu Deus do Tudo, e eu céu. vou te falar que eu tenho vontade de ter todas. Aí eu penso, Maiara, você não vai brincar, você vai comprar para guardar, mas é uma coisa de dentro, assim, que até quando a minha filhada e as minhas sobrinhas querem brincar, óbvio que eu deixo. Mas eu fico de olho, eu fico assim, ei, tá misturando as roupinhas. Eu tô vendo esse Muito bom. rasgo aí na minha roupinha, hein? Ó, mas Louco, pra louco. você se sentir melhor, eu tenho um grande amigo meu que ele coleciona cafeteiras e liquidificadores. Então, a gente ainda tá Tá saudável. tudo bem, tá tudo Tá bem. tudo bem, né, meu? Estamos Tipo, ótimos. estamos ótimos. Boa, meu. O dia que rolar aí uma brincadeira grande de pole, aí eu vou colocar vocês em Nossa contato. senhora, já tô sonhando com isso já. Ó, o dia que eu cheguei com elas aqui, que eu moro com o meu noivo, né? Faz pouco tempo que eu saí da casa dos meus pais. Quando eu cheguei com as polis, ele falou: eu tenho que sair? A hora que ele olhou a quantidade, ele falou: amor, é um apartamento. Onde que a gente vai guardar? Eu falei: a gente vai dar um jeito. Eu quero as polis comigo. Elas são importantes pra mim. São aquelas coisas que não têm explicação e são as melhores, né? Enfim, estão atreladas a coisas extremamente importantes. E é por isso que eu faço essa Exatamente. pergunta, né? Você é que tá ouvindo a gente, para e pensa agora. Pô, que eu gostava de brincar quando era criança, meu? Fica 5 minutinhos pensando sobre isso. Você vai ver
a falta de preocupação e vai esquecer um pouquinho dos Nossa, boletos, né? lindo, Porque tem jeito, né? lindo, que delícia. A minha preocupação era não rasgar a roupinha da Polly. Muito bom, meu, muito bom. Mai, pergunta mais difícil que TCC da Hum. faculdade, meu. Ó, louca. Essa é mais difícil que a primeira semana de bomba de insulina, meu. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus do céu, fiquei com medo agora. É mais Oh, difícil my que cantar God. uma música, hein, meu? Mas Ah. tô brincando. É a melhor pergunta que eu fiz pra mim mesmo há algum tempo e me colocou e continua me colocando num rumo e num ritmo muito legal na minha vida. Porque ela tira de mim todo o peso daquilo que eu sou para outras pessoas. Então, às vezes eu sou o Rafael do Diabeticando, às vezes eu sou o Rafael da consultoria Focar, às vezes eu sou o Rafael da Aldone, às vezes eu sou o Rafael da BR Mobility, às vezes me incomoda ter que ser um Rafael diferente em cada lugar. Então, é muito pouco provável você marcar uma reunião comigo, você me vê de paletó, meu. Aí eu marco uma reunião com o presidente, eu chego lá de camiseta e o cara fala, mano, esse cara. Eu sou ele, não adianta, eu não vou me desintonizar. Até porque tem pessoas que gostam de fazer isso que eu não gosto. Deixa pra elas, aí vai todo mundo ser muito mais feliz. Isso. Mai, a pergunta é a seguinte: quem você é, mas sem falar o que você faz? Quem eu sou sem falar o que eu faço? Sem falar profissão, sem falar estudo, sem falar isso. Você já entendeu, Vamos né? lá. Você viu como é difícil? Entendi. Bom, eu sou a Maiara, eu tenho 28 anos. E como você disse um pouquinho em algumas entrelinhas aí no começo, sim, eu me considero uma pessoa autoastral. Eu me considero uma pessoa que tento sempre levar as pessoas a sorrirem, seja rindo, seja fazendo palhaçada, seja esperando meu noivo atrás da cama para dar susto nele no dia que eu sei que foi cansativo para ele, seja me escondendo na parte de fora da sacada, ou seja, irritando minha família, mandando 5 horas da manhã um áudio gigantesco cantando a Fazendinha. Mas eu me considero sim uma pessoa que não deixou o lado criança de lado. E por muito tempo eu imaginei que isso me deixaria de acordo com a idade, de acordo com as minhas responsabilidades, mas eu percebi que não, que eu já cheguei no topo de responsabilidades, de preocupações, de momentos ruins, de aprendizado e que eu continuo sendo essa Maiara que às vezes tem que até se cortar um pouco porque é muito intensa. Então, assim, muito intensa. Na risada, na tristeza, na prova da faculdade, no ajudar alguém que não deu certo e eu pego aquilo para mim, eu fico muito triste. Então, eu sou muito intensa. Muito intensa. Mas o que mais chama atenção em mim, o que mais se destaca nessa intensidade toda é a alegria, é o bom humor, é a minha risada, que é um pouquinho escandalosa. Os meus amigos falam até hoje, quem estudou comigo no primário, quem estudou, enfim, eu não sei nem mais os nomes, nem existe mais colegial, né? Acho que eu tô dando a minha idade falando colegial. Ensino médio, eles falam, nossa, vendo seus vídeos, a sua risada não mudou, né? Tanta coisa mudou em você, mas a sua risada continua a mesma. Então, se eu puder falar em poucas palavras o que eu sou, sem dizer sobre estudo, profissão e formação acadêmica, eu acho que eu sou uma pessoa autoastral, para cima, que se te ver para baixo, se eu ver que você tá para baixo, eu vou tentar elevar a sua autoestima, te fazendo rir, te fazendo prestar atenção nas coisas boas da vida, ou te mostrando as minhas fragilidades também, e mostrando que tá todo mundo junto e tá todo mundo no mesmo barco, mas de uma maneira que a gente possa enxergar o lado bom. Porque, né, falando disso, de diabetes, a gente tem que sempre enxergar o lado bom, o lado leve, tudo na vida, né? Senão, enfim, com uma doença crônica que convive com a gente 24 horas por dia e você não tiver esse pensamento, essa energia que te puxe para cima e não para baixo, as coisas não vão para frente. Então, eu sou uma Maiara brincalhona, feliz, alegre, que às vezes eu tenho que passar uma peneira para ver, calma, você tá com tal problema, você tá passando por tal coisa,
vamos viver esse momento, vamos viver essa perda, vamos viver. Porque eu tô sempre muito pra cima, muito alto astral. Então, essa sou Orgulho, eu. orgulho disso, que essa inspiração continue transbordando, né? Eu acredito muito que o mundo precisa de mais pessoas como você. Eu costumo até falar, pô, eu também sou um pouco irritante às vezes, e de propósito. Às vezes, olha o que acontece aqui, eu vou te contar, mas aconteceu acho que isso Hum. ontem, anteontem, não sei, a gente tava trampando aqui, aí a Carol falou pra mim, ó, presta atenção. Aí eu falei, fala, ela falou, eu vou abrir uma planilha de valores de 6 lugares ao mesmo tempo, de Hum. 15 dias. Ela falou, por favor, por 10 minutos, não me interrompa. Meu Só Deus 10. do céu! Foi os 10 piores momentos da minha vida. Eu saí do quarto, eu falei, eu vou embora. Porque aí ela falou, eu falei, posso encher o saco só um pouquinho agora? Que eu não vou aguentar. Aí ela, não, tudo bem. Aí eu fiz uma cutucadinha, tipo, ela, pô, meu, eu falei, não, vou cantar só uma musiquinha de leve. Ela olhou pra minha cara assim feia, eu falei, não, eu vou sair. Eu Chega, não chega. sei o que que é É isso. demais pra mim, não vou aguentar, não vou É, suportar isso. eu costumo brincar com ela, pô, nada pejorativo pra quem tem, mas eu falo pra ela, pô, é quase um mini Tourette, porque, pô, às vezes eu sou um cara que não tem, é que nem você falou, não tem o limite. Eu não chego a mandar áudio no grupo da família, mas, tipo, às vezes eu mando umas figurinhas, uns negócios lá que eu deixo todo mundo chocado. O pessoal fala, mano, esse cara é louco. É esse tipo, então, pô, mas obrigado por isso, porque a vida é chata o suficiente, né, meu? A vida cobra da Nossa gente o Senhora. suficiente. E realmente, não perder essa jovialidade, isso é o segredo pra gente conseguir chegar. Hoje eu tô com 35, aliás, faço 35 daqui a pouco você perde aí a conta, e aí você chega aos 50 e a pessoa fala: pô, meu, você ainda sorri como você ria lá na escola. É isso que é importante, sabe? Então, eu sou um cara que acumulo bons amigos aí, não passo a perna em ninguém. Se eu vejo que eu tô incomodando, valeu, vou embora. Prefiro, Desculpa, foi mal. exatamente, eu prefiro pedir desculpa estando errado e manter ali a hegemonia e a alegria da situação do que gerar qualquer infortúnio. E geralmente é muito louco, né? Porque as bênçãos na nossa vida, às vezes elas não vêm em formato de bênção. Aí a gente fica, isso, Exato. mó merda isso, mó merda isso, mó merda isso. Aí daqui a pouco acontece uma coisa que você fala, caramba, então Você não era tão volta e ruim. conecta e fala: quem não sabe enxergar sou eu, né? Você Foi entendeu? recebido, só não tenho os óculos que me guiam dizendo: ó, isso é uma bênção, isso vai se transformar numa bênção. A gente que não percebe no momento, né? Às vezes é na força do ódio, não tem jeito, tá Muitas injúria. vezes, Muitas muitas vezes. vezes, é verdade, muitas vezes. Mas a gente faz, pô, e aí não adianta desanimar, porque, É isso. se a gente É puder o que ser você luz, falou. que a gente sempre seja, né? A vida já é chata demais, a vida já tem cobrança demais, os problemas estão aí, quando você resolver um, vai aparecer outro. E se você não tiver uma doença aqui, infelizmente alguém da sua família tem. E se não acontece com você, acontece no seu rol de amizade, de trabalho. Então, se a gente ficar sempre pondo na balança e deixando pesar mais a parte negativa, é o que você falou, é energia. Energia. Energia boa chama energia boa, estar rodeado de pessoas boas, de energia boa, te faz também ter. Então eu sempre penso nisso, sempre acredito muito nisso. E vocês não viram a figurinha dela com hipoglicemia que ela mandou no WhatsApp lá, que eu falei, meu Deus. É outro nível, meu negócio. É um negócio. Muito bom, muito Minhas, bom, muito minhas bom. mesmo. Eu mostrei pra Carol, a Carol falou, puta merda. Ela tipo olhou pra minha cara assim, você não vai começar com isso, né? Eu falei, calma. Ainda não, mas eu gostei da ideia, meu. Ficou a dica, ficou a dica. Eu gostei. Ô, Mai, conta pra gente. Como que você descobriu que você tinha diabetes? Fazer uma brincadeira agora, galera. É brincadeira, hein? Foi porque você comia muito doce? Com certeza, brincadeira também, É, brincadeira. brincadeira também. Vamos lá. O meu diagnóstico foi aos 8 anos de idade. E vou contar tudo que minha mãe me conta, né? Porque eu não tenho lá tantas lembranças disso. Óbvio que o que eu mais tenho na mente foi a época que eu fiquei internada. Mas você tem tipo um Mas sentimento ruim, ou um sentimento bom, ou um sentimento neutro? Eu tenho um sentimento neutro. Não foi tipo ruim, meu Deus, pra mim. não, eu tenho um sentimento bom. E eu creio não, eu tenho certeza que tudo isso se deve à maneira como a minha mãe lidou com a situação. Ah, apoio é tudo, né? Família é tudo.
família é tudo. E foi a minha mãe que ficou ali comigo, minha mãe e minha avó já é falecida, mas minha avó também deu muito, tudo que ela podia, ela deu de apoio. Sim. E Mas mais, ela não só é. para dar contexto, às vezes você não tem mãe, não tem pai. Sim, Família sim. é quem você definiu para ser sua família, pode ser seu irmão. Exatamente. Hoje a minha família é eu, a Exatamente. Carol e meu cachorro aqui, meu. Eu, E é eu, isso. eu nem encho o saco da minha Exatamente. mãe. Na hora que dói a barriga, eu encho o saco da Carol. Então, família é quem você escolhe Tadinha pra da estar do seu Carol. lado, né? É Tadinha. isso aí. Então, na época, meu pai tinha falecido, Rafa, há mais ou menos alguns meses. Acho que 3 a 6 meses, assim. Minha mãe já estava num relacionamento com meu padrasto, que minha mãe já era separada do meu pai quando ele faleceu. E num belo final de semana, né, me prometeu me levar no McDonald's. Olha que loucura. Me prometeu me levar no McDonald's no final de semana, mas há 1 ou 2 semanas ela já estava percebendo, né, algumas atitudes diferentes em mim, como ir muito ao banheiro, comer muito, diz que eu comia pratos de comida que nenhum adulto come, 3, 4 pratos de comida. E eu Ó, já sou uma pessoa pequenininha, de baixa estatura, imagina eu criança. não, obrigado por isso, porque esse podcast aqui, Gabriel, você vai estar ouvindo, eu vou mandar pra você ouvir. E você tava, pô, cara, tô comendo uns pratos de comida gigante, que fome é essa? É, ó, olha o tamanho da Maiara, imagina ela com Isso, 8 anos já comia um prato isso, desse. Então, você tá isso. entendendo que realmente a descompensação da glicemia leva pra uma coisa dessa? É real, Muito, né? muito. E aí eu comia horrores, passava 2, 3 horas, eu queria comer novamente. Indo muito ao banheiro, e o que chamava muita atenção dela também chegava da escola, eu dormia, e eu acordava quase que de noite, fazia ali uma ou outra tarefa, brincava um pouquinho, jantava e dormia de novo, para no outro dia ir para a escola. Então, como o meu pai, meu falecido pai, também teve diabetes, apesar de ser tipo 2, e não sei por que tem o mesmo nome, né? Porque, enfim, todo mundo olha pra gente e vê o diabetes tipo 2, não o diabetes tipo 1. São doenças totalmente diferentes, mas têm o mesmo nome. Esses sintomas são tanto para o tipo 1 quanto para o tipo 2. E a minha mãe, muito entendida, percebeu em poucas semanas, 1 ou 2 semanas, essa minha indisposição e muita fome e muita sede. Ela falou: foram 2 semanas que a gente não podia sair com você, que você tinha que parar para ir no banheiro. Foi na E dava lojinha. prejuízo nos restaurantes, Isso, né, meu? exatamente. A gente não podia ir na padaria que você falava: quero ir ao banheiro. Quero ir ao banheiro, quero ir ao banheiro. Não dava para chegar na escola, que você tinha que parar no meio do caminho para ir no banheiro. E neste fim de semana que eu iria almoçar no McDonald's, porque eu fui uma boa menina durante a semana, passando na frente do posto, ela falou pro meu padrasto: Dori, o nome dele é Dorival. Dori, espera só um pouquinho, vamos passar aqui, porque ela não tá bacana. Filha, vamos ali rapidinho. E de cara pediu para me fazerem o destro, né? E aí não rolou mais McDonald's, rolou uma internação. Não me lembro exatamente quanto que tava, entre 400 e 500, e aí é tudo aquilo que a gente sempre ouve de todo mundo, né? Aí eu fiquei 5 dias internada, aí em São Paulo, no Hospital Mandaki, inclusive. Me lembro de tudo. Quando você vier pra cá com seu noivo, me chama. Eu vou É. pagar um McDonald's pra vocês, meu. Vai sair junto pra comer o McDonald's. Muito bom, hein, meu? Tá convidado, tá marcado, hein? Por favor. Ai, e foi isso. De lá, diagnosticada com diabetes tipo 1, fiquei 5 ou 6 dias internada. Saí de lá com todo o meu kit, minhas canetas de insulina, já eram as canetas, o meu destro, com tudo anotadinho na minha cabeça do que eu tinha que fazer, porque eu sempre fui assim, muito quadradinha, sabe? Muito, me passa o que eu tenho que fazer, isso eu vou fazer isso. Então, saí de lá bem. E o que eu disse no começo, que essa visão toda que eu tenho foi por conta da maneira como a minha mãe me passou, ela sempre passou com muita leveza. Apesar de me passar com consciência, a partir de agora é isso que você tem que fazer e tudo mais, sempre foi de uma maneira leve. Pode ser que por trás de mim, por trás das câmeras, óbvio, ela estivesse apavorada. Sim, sim, sim. E a gente sabe que, eu falo que quando o diagnóstico vem para criança, com as mães pâncreas que eu tenho amizade hoje aqui do meu bairro, que tiveram diagnóstico, e um conhecido que estudou comigo,
passou meu contato, converso com ela e tal, e agora eu tenho amizade com elas. Eu falo, eu sei que para vocês é difícil, vocês veem a criança tomando injeção, fazendo décimo, mas quando a gente recebe o diagnóstico na infância, é muito mais difícil para vocês, para os pais. Porque nós somos adaptáveis. O ser humano é adaptável, mas quando nós somos criança, isso é ainda maior, isso é ainda mais forte. Então, assim, eu não sofri de destro, de ponta de dedo, de ter que me alimentar. Teve algum amigo na escola, assim, tipo, algum conhecido que tinha diabetes? Não, que tinha diabetes não, mas eu tinha uma melhor amiguinha, tenho até hoje, né? A gente se distanciou por conta da vida, mas quando a gente se fala, parece que estamos coladas, que ela era minha DM3, era ela que cuidava de mim Olha que e legal. super me ajudava. Até hoje, É qualquer mesmo? coisa que ela vê de diabetes, ela me manda. Pô, que Hoje legal. ela é uma. Você é o primeiro participante que me conta isso. Ninguém nunca contou assim que não tinha nenhum amigo. Eu tive um cara que estudou no mesmo ano que eu, mas numa sala lateral, que também Uhum, tinha diabetes, também uhum. chamava Rafael, mas ele faleceu com 22 anos. Olha, De diabetes mal cuidado, claro, ninguém morre de diabetes, tá? Deve ter sim. falecido de insuficiência cardíaca, insuficiência renal. Eu fiquei sabendo que ele já estava cego de um olho, então, um cara que não se cuidava, realmente, não se Uhum. cuidava. Mas assim, ninguém falou comigo, não, mas eu tinha um amigo meu, eu não tive. Nenhum amigo meu sabe. Se eu passasse mal na rua, os caras iam ficar desesperados, meu. Eles não iam saber o que que era, se era alta, se era baixa. Pô, que legal, né, meu? Acho que o Sim, diabético devia adotar alguém, né, pra ser amigo 3. infelizmente, eu não tive nenhum amigo com diabetes. Aliás, Rafa, eu fui ter amigos com diabetes pelas redes sociais com 24, 25 anos. E hoje eu tenho 28. Então, o que você se arrepende da sua vida com diabetes? Não ter tido pessoas que convivessem comigo da mesma forma, que também tivessem diabetes. Apesar de a minha mãe fazer tudo, o que estava no alcance dela, ela fez. Ela me levou inúmeras vezes na DJ. Sim, eu tive contato ali esporádico, uma vez por mês, com uma ou outra criança, mas não que fosse um amigo meu, que fosse da escola. Então, respondendo a sua pergunta, não. Eu não tive. E essa minha amiga, a Bruna Bianculli, tatuadora hoje em dia. Sou Legal. louca pelas tatuagens dela. Ela tá rodando o mundo fazendo tatuagem. Ô, Ela eu é. também gosto. Aqui é molécula da insulina. Olha Então, lá, quando ela tiver aqui, avisa, meu. pode deixar. E ela sabia de tudo, de tudo. Me ajudava, aplicava insulina em mim no banheiro. A gente ia pro banheiro aplicar insulina e hoje eu dou risada porque nós éramos crianças e a gente passava o álcool Sueps e aí adivinha o que ela fazia para secar? Assoprava. Puta. E tava tudo certo, para mim tava legal, porque ela era minha super amiguinha, então assim, eu me sentia protegida com ela. Essa é a Pra verdade. vocês que não entenderem, você passa o álcool e esteriliza. Aí a pessoa vai, assopra e gosta a bactéria Oi? no lugar que acabou de esterilizar. A bactéria até gosta, que ela chega no lugar que não tem concorrência, Ai, né? É só ela ali. tadinhas, gente. 8 anos as duas, então assim, tava lindo passar e assoprar. Tudo bem, o que importa é aplicar insulina. E inclusive foi ela que esteve comigo no meu único episódio de hipo grave. Foi ela que me socorreu. Até hoje, não tem como, eu nunca vou esquecer. Foi ela que me socorreu, porque a professora insistiu em não nos deixar descer. A gente estava fazendo uma prova em dupla de matemática e eu falei, professora, eu preciso comer. Professora, eu preciso comer. Óbvio, né? Não tínhamos livre, miau, miau, muito menos a glicemia no relógio. Esquece. Mas eu tava sentindo. Eu pedi uma, eu pedi duas e ela, não, ainda não tá na hora do intervalo. Não, eu também tô com fome. Quando veio alguma coisa muito forte, acho que, por exemplo, vou desmaiar, vou cair, sei lá o que que veio, eu olhei para a cara dela, que a gente ficava numa mesa bem compridinha, que cabia duas pessoas, né? Falei, a gente vai descer agora. E era nova, a gente não tem essa autonomia na sala de aula quando você tem 10 anos, 10, 11 anos. Tudo você tem que pedir para a professora, você precisa da autorização. Falei, a gente vai descer, tá tudo bem para você? Porque a gente não vai terminar a prova. Ela falou, vamos. Aí nós levantamos, eram várias escadas para descer até o intervalo lá, a cantina. Quando a gente chegou na cantina, eu não desmaiei de corpo, mas dentro de mim eu fechei os olhos e parecia que eu tava num elevador, tudo escuro.
Foi 5 segundos. Eu segurei nela e voltei. Ela falou: o que que foi? Eu falei: açúcar. E aí ela colocou, já com essa idade, nós duas pequeninas, ela colocou açúcar na minha Legal. bochecha. E depois, obviamente, porque eu não tinha a informação que eu tenho hoje, eu comi acho que 4, 5 lanches na cantina, porque eu fiquei muito mal e liguei para minha mãe, fui embora. Enfim, a única. Deu prejuízo na cantina, né? Dei prejuízo. Foi o único episódio meu, assim, de ir pro grave, mas enfim, não era nem isso que você tinha perguntado, né? Mas como entrou no papo da Sim, sim. amiga, da amizade, isso ficou muito marcado. Porque, pô, imagina, sei lá, todas as escolas aí, uma vez por ano, e alguém lá com diabetes, e explicar o que é ser o quanto que isso ia agregar, porque a pessoa ia crescer, ia para sempre Total, saber. Então, pô, total. imagina se dentro do MEC lá, do quadro de Uhum. ano letivo, tivesse inserções, por exemplo, da medicina, inserções da engenharia, inserções de Sim, algumas coisas ali pequenas. no meio, Uhum. para que até a pessoa falasse, pô, eu gosto mais disso, né? Gosto mais daquilo. Olha que legal, eu me interesso por isso. E assim, a Putz, maior chateação da minha mãe foi, no diagnóstico, a minha mãe foi até a escola. A minha mãe se reuniu com todos os professores e com a diretora. Ela levou os panfletos informativos que ela recebeu na DJ. Ela explicou da condição, falou do legal, que eu, a né? partir daquele momento, eu precisaria, eu necessitaria, principalmente das idas ao banheiro, né? Se ela precisar em prova, em atividade, e óbvio, da hipoglicemia. Mas, infelizmente, aconteceu isso. Então, hoje, quando eu vejo no Instagram esses projetos de educação em diabetes nas escolas, meu Deus, eu levanto uma bandeira enorme. Se eu puder, eu tô batendo em cada escola aí para poder conversar, porque eu passei por isso, né? Foi só uma vez, mas eu passei por algo que não foi legal. Não Pô, foi ó, divertido. você me deu uma ideia, eu tô anotando aqui. Ano que vem, eu vou nas escolas que eu estudei e vou oferecer para eles lá alguma coisa sobre diabetes. Porque Sensacional. eu não sei se posso fazer isso, mas acho que para eles não seria nenhum tipo de problema. Até porque acredito que eles devem. Hoje em dia ainda, né, depois da pandemia, eles devem ter Uhum. mais crianças dentro da escola com diabetes. Se naquela Nossa, época já muita tinha eu e mais criança. um, imagina hoje. Então talvez Muita ouvir criança. isso de alguém seja legal para eles. Enfim, fica o insight. E, pô, a Barbie falou bastante da ADJ. A ADJ, não sei se você sabe, mas eu sou conselheiro na ADJ. Não, Na, não isso, sabia. esse ano agora peguei uma. São 2 anos, né, de conselho. Eu vou ajudar o Lucas Uhum. lá em algumas questões de tecnologia e tudo mais. E, pô, a DJ, Associação de Diabetes Juvenil, apesar desse nome, ela cuida de diabéticos de todo tipo, É né? a idade, né? Esse final de semana aí teve um negócio lá que era só senhoras e tudo mais. 50 a Então, assim, mais, eu vi, show de putz, bola. mó barato. Então, se você tem né, alguma dificuldade com a diabetes, que você não está conseguindo acesso, a ADJ pode te ajudar. Ela fica aqui em São Paulo, a sede São dela. muito Você bons. consegue marcar. Então, assim, lá dentro tem endocrinologista, farmacêutico, Tudo. psicólogo, tem odontologia, tem podólogo, tem tudo. Tem um time completo. E de lá, você viu? A Mayara falou: a minha mãe chegou na escola. Olha que louco, a minha mãe chegou na escola com os panfletos que ela recebeu na DJ. Então, pô, a Sim. DJ vai te amparar de um nível que você vai ter informação o que você precisar. Então, lá dentro tem departamento jurídico, é um local bem legal para diabetes. E E, eles acolhem a gente, né? Então, assim, no não, momento do diagnóstico, que os pais se veem, meu Deus, por que com o meu filho? E agora, né? Naquela época, tadinho, meu Deus, quanto minha mãe gastou com produtos diet, porque colocaram na cabeça dela que dali em diante eu só poderia comer comer coisa produtos diet, diet é. light. Então, assim, no momento do diagnóstico, que a gente sabe como que é para os pais, você ter algum lugar que te acolhe, que te dá um caminho a Putz, seguir. mágico. Pô, imagina se, né, em cada cidade, em cada lugar tivesse isso. A gente vê que os pais ficam desesperados e não sabem nem o que fazer. E quando recebe diagnóstico, te dão uma receita, ela vai na farmácia e compra essa insulina e a pessoa não sabe nem o que que faz. Essas amiguinhas que eu tô tendo contato era isso, ela não sabia. A hora que tava lá o nome da caneta, ela comprou a caneta, ela comprou a agulha. Mas durante a internação, a pequena teve aplicação com seringa. Então ela chegou em casa, ela falou: "Mãe, eu não sei o que é isso. Tem uma caneta, tem um negocinho para rosquear". Então assim, é muita pouca informação, né? Então se tivesse uma DJ em cada bairro, em cada cidade, isso é muito importante. É, a gente.
o caminho que a minha mãe seguiu. E eu acho que lá também ela encontrou muita leveza no tratamento, do tipo, é sério, a sua vida agora vai ser assim, você vai ter outros afazeres, né? Além de tomar banho, escovar o dente e tudo mais. Mas ela sempre me deixou de uma maneira bem leve. E acho que muito do que eu sou hoje, desse jeito palhaça, desse jeito brincalhona e tudo mais, se deve à maneira leve que a minha mãe encarou. Minha avó já não certeza. encarou tão leve. Minha avó, mais idade, né? Uma pessoa mais antiga e tal. Outras pessoas da minha família, mas a minha mãe sempre foi, não, tá tudo bem, calma, ela vai fazer isso. Eu vou na escola dela, eu vou aplicar a insulina Eu também dela. tive esse benefício porque minha mãe era diabética, né? Então, quando eu descobri minha diabetes, minha mãe já era diabética há 10 anos. Então, pra mim era comum ver minha mãe aplicando insulina, medindo a Faz parte da vida glicemia. de Eu só vocês. falei, vou fazer parte do time agora. Na época ainda falei, pô, olha lá, genética. E não é. Uhum, Claro, tem alguma coisa relacionada ali com cultura, com conceito, com tipo de uhum. alimentação, com vários fatores. Mas, não, sua mãe é diabética, você vai ser Por diabético? isso, Não, isso não existe. Comeu doce vai ser diabético. Não, isso não existe. Então, é informação, né? A hora que a gente bate na informação, o informação. negócio evolui, não tem jeito. É E, mas, isso. e hoje? Como que você se trata? Ó, brincadeira, hein, galera? É com chá? Não, mas eu vou te dizer que com a falta de informação, diferente de hoje, eu testei tudo, tá bom? Não Testei todos funciona, os meu? chás, testei Putz. o treco a água de quiabo, que eu lembro que eu vomitava logo em seguida, que Meu, não aquilo era horrível. acredito. Tudo que davam pra gente, entregavam na mão da minha mãe era professora também, então, olha, eu vi isso aqui, comprei pra sua Testou filha. aquela folha de pata de vaca que você Folha, testou, não isso, foi? pata de Esse eu vaca, também essa, tomei. essa vaca aí, isso. É... Tudo, eu testei tudo, mas não tive sucesso, não obtive nenhum tipo de Uh. melhora. E hoje o meu tratamento é com a bomba de insulina da Roche. Na Legal. bomba eu uso o Novo Rapid, apenas a Novo Rapid, né? Nas bombas a gente usa somente a insulina rápida e eu sempre usei a Novo Rapid. Acho que por 1 ou 2 anos eu usei uma log lá no diagnóstico e já entrei com o Novo Rapid. Então hoje eu uso a bomba da Roche. Uso integrado com ela, ia mostrar, mas não tá no braço. O Libre e o Miau Miau, que Você não estão na chegou a testa. testar a Fiasp, não? Não, nunca testei a Fiasp, mas tô com Pra vontade. mim foi tão maravilhoso. Eu não saio mais da Fiasp nunca Estou mais na com minha vida. vontade, que meu médico já falou 1, 2 vezes. E aí eu preciso comprar para testar uma. É boa, meu, é boa. Galera, pra Todo vocês não estão mundo fala. entendendo, a Fiasp é a Novo Rapid com adição de vitamina B, se eu não me engano, que faz com que a insulina seja absorvida mais rápida pelo Mais organismo. É rápido. a mesma insulina, só que eles misturaram uma paradinha a mais lá e ela age mais rápido. E age mais rápido. Aí eu falei, será que é mesmo? Vou voltar pra Novo Rapid. Eu comprei uma Sentiu Novo diferente. Rapid, usei 2 dias, falei, não, deixa quieto. Eu nem sei se tá na minha geladeira ainda, tem que jogar fora, mas eu comprei a Fiasp e voltei. Eu não, Tá vendo? Você Pra tá mim foi anotando muito várias bom. coisas aí de dica para você e eu já tô anotando várias coisas aqui para mim. Boa. E há 4 ou 5 meses, também não faz muito tempo, tá bom? A gente tem amigos aí que usa bomba há 10 anos, né? Eu comecei a usar bomba em 2019. Foi a virada de chave, assim, para mim, pro tratamento. E agora, há 5 anos, eu uso o Android APS, que é o sistema integrado da bomba de insulina da Roche com o Libre e o Miau Miau, que eles se comunicam. E, deixa eu ver, a glicemia deve estar feia, porque Ela é tava um alta. robô. Resumindo, sabe Isso, eu Robocop? sou Vocês um robô, é assistiram? esse É aqui. igualzinho. Exatamente. Outro nível, meu. Não posso sair mais sem meu celular, que eu sou um robô com ele. Ah, Então, hoje esse é o meu tratamento. Já passei por todos: seringa, caneta, NPH, Pata de planta, vaca. pata de vaca, erva de não sei o que, água de quiabo. Gente, que dó fazer as crianças tomarem água de Pô, meu. quiabo. Não, teve uma que fez, como que é? Nossa, Corta o coco, juro por Deus, corta o coco, tá aqui no Diabetescast, eu não lembro quem foi, mas eu não lembro se era um coco ou um melão, acho que era um melão, aí faz xixi dentro, enterra, aí cura a diabetes depois de 7 dias. meu Teve o Deus! João tipo 1, todo mundo Aham, conhece, aham. né? Se você ouvir a história dele, a mãe dele fazia ele tomar, acho que se eu não me engano era tomar xixi, porque isso ia fazer o negócio reverter. Meu Então, Deus, meu, gente! Então tá tudo bem tomar água de quiabo, vai. Tava bom, tava bom, tava bom. Mas olha o que a informação, que a falta de informação sim.
faz conosco, né? E o desespero é tamanho que, ué, qual o problema de tomar xixi? Vamos tomar xixi, mas não acontece, né? E aí é muito louco, porque qualquer líquido que você tome, ele é um líquido, é líquido. O corpo vai querer eliminar esse líquido. Então, se você tá com a glicemia alta e você toma muito líquido, o corpo vai baixar a glicemia. Meu, seu corpo, ele foi feito para viver até a última consequência. Tanto que quando você chega em 20, 30%, ele já fala, para que vai dar merda, Opa. mas tem 70% de energia ainda. Então, ele vai eliminar o açúcar pela urina. E aí imagina você diabético, não se hidrata bem, não toma insulina direito, tá com a glicemia alta, Tudo aí ruim. não tá comendo ruim, aí o que acontece? Pro corpo poder puxar água pro rim, para poder filtrar mais sangue e tudo mais, ele vai puxar das extremidades. Então ele vai puxar dos olhos, ele vai puxar das mãos, ele vai puxar dos pés, ele vai puxar dos órgãos genitais, vai puxar do nariz. Então tudo isso vai começar a ficar ressecado. E aí você tá com o pé ressecado, o pé já não tem mais a mesma elasticidade, você tá com a glicemia super alta, já não tá tomando água, aí você tá andando na rua, chuta uma pedra, faz um corte no pé, aí a bactéria cai para dentro desse corte, porque não cicatriza. Ah, mas é porque diabético não cicatriza? Não, é porque tem tanto açúcar ali Presta atenção em tudo, o local não tá limpo para ser cicatrizado, as bactérias estão todas ali. E aí vira uma coisa muito louca que a pessoa fala, nossa, sofreu uma amputação porque era diabético. Isso, Não. Para chegar nesse nível, É isso, né? Nós passamos por algumas várias etapas, né? Não é assim que acontece. Então, putz, eu costumo tomar, eu tenho uma garrafa de 1,5 litro de água, como geralmente eu tô aqui, ou no meu escritório, enfim, ó. Hoje, agora a gente tá gravando, são 5h40 da tarde. Eu já tomei a garrafa inteira, tá no finalzinho, aí acabando o podcast aqui, eu vou lá, encho ela de novo, e eu tomo por dia de 2 litros a 3 litros de água. Todos os dias. Todos os dias. E usa fralda, com certeza. Fralda para adulto. Daquela geriátrica GG da Pampers. Essa é a melhor, não fica assado. E eu gosto daquela com desenho. Fica lindo. Aí o número 2 eu já falo. Não, pô, galera. E pelo contrário, aí vocês acham que, tipo, pô, eu faço xixi o tempo todo e tudo. Não, pelo contrário. Quando a minha glicemia tá estável, o meu corpo não precisa eliminar o açúcar que tem extra no meu corpo. Logo, claro, qualquer líquido que você ingerir, de 40 até 60 minutos, ele vai chegar na sua bexiga. É fácil, isso é corpo humano, porra. Ele precisa sair, não vai sair pelo olho. Sai um pouquinho pelo suor, mas não vai. Tem que sair. Então, é isso. Ah, mas eu vou tomar muita água, ficar fazendo xixi? Pô, depende. Agora, tomar água para minha glicemia baixar, em formato de chá, que é o que o pessoal. Não, mas eu fiquei 1 mês tomando chá tal e minha glicemia baixou. É lógico, você deve ter mijado pra caramba e deve estar todo zoado porque não tem insulina. Então, o corpo vai fazer, mas vai fazer de uma forma errada. Isso mas, mesmo. A gente falando um pouco de corpo, de forma certa, de forma errada, eu não tenho como deixar de falar sobre algo que eu falei, que é algo que você faz que eu gostaria de fazer, que é entender realmente qual a importância de, sacar que a gente é o que a gente come. Não adianta você querer comer um monte de gordura, um chocolate bem ruim, alguma coisa, e não querer, talvez, ter uma dor de cabeça. Você que já é propenso... maravilhoso no outro dia. A Carol tem enxaqueca. Hoje já bem tratada e não aparece sempre. Mas assim, se a gente comer... Acontece, tá? Eu sou diabético e às vezes eu faço isso. Uma barra de chocolate, ela vai acordar com dor de cabeça. Então, com certeza. A gente tem que entender que nós somos... não em totalidade, mas quase em totalidade, o que a gente come. Fala um pouquinho disso, Mai, você é estudante de nutrição, e o quanto que isso é importante, né, pra gente diabético, pra que, eu acho que uma vez eu ouvi de uma participante que ela falou, quando o sim pra saúde tá muito claro, fica fácil falar não pro brigadeiro. E não é falar não pro brigadeiro, é falar não para 10 brigadeiros. Isso 5 mesmo. Você pode comer, porque você já sabe quanto que vai mexer na sua glicemia, quanto de insulina você vai tomar, e a consequência disso. É isso então, mesmo. Um pouquinho pra gente aí, qual que é a real importância da nutrição aí, você que vem, né, contribuindo aí e dando bronca nas pessoas que não, tô brincando. Olha, Rafa, isso é uma loucura, sabia? Porque antes de eu falar para você, né, de todos os benefícios, o que me fez estudar a nutrição, obviamente, foi o diabetes.
E eu não terminei a minha primeira graduação. Eu fiz direito, 3 anos. Me formei, olha que loucura. Me formei em administração, é o que eu trabalho hoje em dia, até poder Não, trabalhar peraí, como. peraí, calma, para. Você fez direito, parou, fez administração, Fiz se formou em direito, e vai fazer nutrição? fiz direito, ok, não quero direito, não é pra mim. Muito jovem ter que sair da escola com 17 anos e decidindo o que eu preciso fazer pra minha vida. Não tô feliz. Tinha muita dificuldade, sempre fui mega estudiosa, não me encontrei. Coloquei o ponto final no terceiro ano, parei, deixei de pagar, quem pagava era eu, então eu tava vendo meu salário inteirinho indo numa coisa que eu não queria trabalhar. E Não não faz me sentido, arrependo, né? porque realmente eu não gosto mesmo. Enfim, foi alguma, E convido vocês que estão nos ouvindo aí a fazer isso, tá? alguma Aquela história de loucura. que, não, tipo assim, ai, mas eu tenho que cuidar do meu filho. E eu falei, meu, sabe o que você tá ensinando o seu filho? Aqui, quando ele tem o filho dele, ele larga o sonho dele pra trabalhar pro. Me ajuda aí, meu. Ensina seu Isso, filho a seguir o sonho dele e ser feliz. E ele vai estar isso. do seu lado na riqueza ou na pobreza. Acho que é isso que importa, É né? isso. E tipo assim, foi difícil, porque, né, os planos, a família, ai, porque você vai ter isso. Lembro que o meu chefe do lugar que eu trabalhava falava, a hora que você se formar, eu vou abrir um escritório para você. Então, é óbvio, né? Não é tão fácil você decidir, mas decidi, saí, me formei em administração de empresas, é o que eu trabalho hoje no estúdio do meu noivo. E agora curso nutrição. E olha que loucura, na minha primeira graduação, direito, eram duas opções para você tentar passar na faculdade. Adivinha qual foi a segunda? Direito e nutrição. Nutrição. Mas eu não estava no momento da minha vida que eu estava olhando para a minha saúde. A minha saúde não tinha importância nesse momento da minha vida, nos 18 anos. Então eu queria trabalhar, eu queria ser independente, eu queria viajar, eu queria sair da casa dos meus pais. Era outra vibe. O diabetes estava lá no fundo. Então, Sim. de maneira nenhuma, eu iria juntar a minha saúde, a minha vida com a nutrição. Minha cabeça estava em outra. E agora, já formada na primeira graduação, eu falei, meu Deus, por que que eu não cursei nutrição como a minha primeira graduação? Mas tá tudo bem, tá tudo certo. Essa de que você realmente tem que sair da escola sabendo o que você quer para sua vida. Estudo nunca é demais. E agora, na etapa que eu estou da minha vida, de me Você preocupar, decidiu a voltar a fazer direito. Puta merda, não acredito. não, de me colocar como prioridade, de realmente cuidar da minha saúde, me assumir como pessoa portadora de diabetes, tomar insulina no shopping, andar com Libre, miau, miau e bomba de insulina. Tudo isso, há uns 2 anos eu pensei, falei, agora eu quero fazer nutrição, porque eu vivo isso. Então, as minhas professoras brincam comigo que todo diabético, DM1 principalmente, que tem mais esse tratamento de contagem de carboidratos e tudo mais, já tá com meio caminho andado na nutrição. Porque a gente vive isso. Isso é o nosso dia, é a nossa vivência, a contagem dos macronutrientes, você saber que a gordura vai fazer efeito muito mais longo do que o carboidrato, saber que se você for comer só proteína num churrasco, né? Num rodízio, por exemplo, você vai ficar ali com a glicemia boa no começo, mas se você não tomar insulina depois, a proteína vai fazer efeito. Então, esse tipo de informação, quem está começando a cursar nutrição que não tem diabetes como nós, você não tem essas informações, né? São poucas as pessoas que já trabalham com isso, que é técnico, que tem alguém na família que entende. Então, agora, nesse nível que eu tô de me priorizar e tomar todas as atitudes que eu tomei, as decisões que eu tomei na minha vida para colocar a minha saúde em primeiro lugar, a nutrição veio maravilhosamente, se encaixou assim que era o que eu precisava. E aí, quando eu decidi que eu faria, foi no começo do ano passado, ainda não dava para eu fazer, eu tava nessa de sair da casa dos meus pais e vir para cá, e tava saindo tava fechando a minha microempresa, então tava tudo muito zoneado. E como a minha vida toda eu sempre me dediquei muito porque eu fiz, falei, agora não é hora, tá tudo muito turbulado. E aí, quando a gente tava com a vida mais um pouquinho tranquila, sentada, em janeiro desse ano eu decidi fazer. E tem tudo a ver, é exatamente isso, parece uma frase clichê de nós somos o que nós comemos, mas não é clichê, é a pura verdade.
eu demorei muito tempo da minha vida com diabetes para entender que o que eu estava colocando para dentro do meu corpo influenciaria no meu dia inteiro. Então, ai, que legal, o que eu preciso para o diabetes? Preciso tomar insulina, preciso fazer a ponta de dedo, preciso fazer atividade física, que me falaram que eu tenho que fazer atividade física, e ponto. E vou continuar comendo. Então, assim, a minha alimentação, até os meus 20, 24 anos, era de uma pessoa que não tinha diabetes. No mesmo prato, arroz, feijão, batata frita, purê e, sei lá, vai, um exemplo, batata palha, uma série de carboidratos e um pedacinho de frango, um pedacinho de carne. Então, eu demorei muito. E foi nesse meu último emprego de carteira assinada que eu tive, que eu me alimentei da pior maneira possível, com coxinha e bolinha de queijo, 7 horas da manhã, e no almoço mais um quibe, e aí a van já passava direto no trabalho, me levava para a faculdade, na faculdade eu comia um hot dog. Então foram alguns anos que me levaram lá embaixo, de verdade, assim, minha saúde estava no limite, a ponto dos meus amigos falarem, Mai, você não tá legal, o seu humor tá diferente, a gente não faz nada, você tá, tipo, rosnando pra gente, você tá sempre irritada, mal-humorada, você não consegue mais treinar. Eu trabalhava numa academia, eu não treinava, não conseguia treinar, porque ou eu tinha uma hipo muito severa, ou eu tinha uma hiper muito severa. Então, assim, foi numa época da minha vida que eu falei, chega, deu. E aí, quando eu te falei que quando eu comecei a usar a bomba de insulina foi a virada de chave, que fique claro que não foi somente a bomba de insulina, tá? Ela não é a resolução dos problemas do diabético, não. Mas a minha virada de chave foi tão brusca que foi tudo ao mesmo tempo. Tudo que eu não fazia, quando eu decidi sair desse emprego e me tornar uma microempreendedora e sair da CLT e ter os meus horários, fazer da prioridade primeiro a minha saúde, ao menos o tempo que eu me restabelecesse, porque meu médico falou, as coisas não estão legais, tá? Você tem 25 anos e você não tá bem. Então, eu precisava ter os meus horários, eu precisava não ter que bater ponto 6 horas da manhã na empresa que eu abria. Eu percebi que é o que você falou da sua noiva. O que eu comia na segunda refletia na minha quarta. E o que eu comia de ruim na terça refletia na... Então, o que eu comia de bacana durante a semana não fazia efeito. Não surgia efeito. Eu estava sempre cansada, eu estava sempre com dor de cabeça, porque é o que acontece quando a gente come muito carbo. Aquele sábado e domingo que você vai na casa da sua mãe e tem pão francês, e pão disso, e pão de queijo, e você se entope de pão francês. Meu Deus, dá 1, 2 horas eu estou letárgica. Eu quero voltar para a cama. Eu falo, meu Deus, eu saí agora da cama e eu tô com vontade de voltar. E foi aí que eu percebi, dei o start, mudei tudo. Mudei ritmo de vida, alimentação, atividade e principalmente o meu mental, porque isso estava afetando demais. Demais, muita responsabilidade, a saúde por último. E foi nesse tempo que eu me alimentei muito mal, porque eu quis, tá bom? Que fique claro isso, porque saúde estava em último lugar e o que era importante era trabalhar, ter dinheiro e me formar. Que eu precisava mudar isso. Foi aí que eu comecei a pesquisar na internet sobre nutrição, foi aí que eu fui procurar as nutris no Instagram, foi aí que eu conheci a Noeli, que eu fui fazer o curso da Noeli, que eu comecei a entender que, nossa, meu Deus, eu não tô legal hoje porque ontem eu comi 3 pastéis na feira. Eu tô com muita dor de cabeça por causa... A minha glicemia tá em 300 desde ontem, porque eu comi 3 pastéis. E a gordura tá fazendo efeito até agora, porque você não sabe fazer contagem de gordura. Você nem entende que a gordura demora mais tempo para fazer efeito. E foi aí que veio a vontade de cursar nutrição. Então, no começo desse ano, quando tudo estava bem, que eu me senti preparada, agora eu posso fazer uma faculdade novamente, que eu achei que eu não estava bem para isso. Falei, ai meu Deus, eu vou voltar a estudar. Meu Deus, já fiz duas graduações e vou voltar. Não, eu quero. E aí eu comecei. E realmente você entende que você é o que você come e que você consegue, através da sua alimentação, não vamos dizer que metade do caminho andado, né? Porque a insulina na nossa vida, ela é vital, ela é o mais importante. Não adianta você se alimentar bem e você não tomar insulina. Pouco tempo você vai, enfim, acabar com você mesmo. Mas
quase metade do caminho andado. Quando você começa a entender o que cada tipo de macronutriente, de micronutriente, o que ele faz no seu corpo, tanto o bom, né, quanto a parte ruim, por exemplo, isso do carboidrato, muito carboidrato te causar letargia, te deixar mais cansado, você fala, bom, então eu não vou comer tanto carboidrato na parte da manhã. Eu tenho meu dia, eu tenho meu trabalho, no final de semana eu quero viver, eu quero passear, eu quero ir pra praia. Que você começa a entender tudo isso e fala, gente, aquela frase do... É isso que eu ia te perguntar, Má. O quê? Vamos dizer assim, o ser humano, imagina, um homem, uma mulher, deve ter alguma diferença entre um, mas vamos tentar padronizar aí para a Uhum. informação ficar mais fácil. Tem já existem os macronutrientes e os micronutrientes. Nem Isso, todas as pessoas têm acesso a todos esses nutrientes todos os dias. exatamente. Tem que existir um equilíbrio para que a gente consiga obter tudo isso, senão, assim, eu não sei nem como talvez me expressar na completude da pergunta, mas o que que acontece? Eu vou viver menos? Eu vou ter algum problema? Pode ser que eu tenha É, algum problema? Eu vou viver não é cansado? o viver menos, mas o seu corpo vai começar, mesmo que demore muito, né? Que seja daqui 20, 30 anos, que a sua resposta não vai ser semana que vem. Ele vai começar a não funcionar bem. Então, por exemplo, as vitaminas que faltam, eu sempre tive falta de vitamina D. Sempre. É, eu também, eu suplemento uma Sempre. vez por ano, pelo menos. O endócrino sempre, sempre, sempre fala. E eu tomo vitamina D. E eu tomo. Então, assim, pequenas micro ou macronutrientes que vão fazendo falta na sua alimentação durante um longo período de tempo, né? Ah, essa semana eu fiquei sem comer, mas semana que vem. Não, falando da realidade, vai, da realidade brasileira, Sim, sim. da população carente, enfim, que não. Isso vai te causar problemas ao longo da vida, né? Então, por exemplo, é muito mais fácil, principalmente financeiramente, a gente ir na padaria, a gente comprar pão, né? Muito mais fácil você fazer aí. Teve a época que o arroz estava carésimo, né? Então não sei se eu vou dar o exemplo do arroz. Mas enfim, você colocar um carboidrato no prato do que você colocar proteína, do que você colocar uma gordura saudável. Até os vegetais e frutas, que antes a gente comprava por um valor, não é todo mundo que tem acesso. Então não é que, eu vou viver menos. Você pode viver menos, mas por conta dessas faltas de Falta micro e de qualidade, macronutrientes, né? de alimentação de qualidade, vai começar a te causar alguns problemas. Então, por Sim. exemplo, problema nos ossos, problema de vitamina D, e isso vai te tirando a qualidade de vida ao longo do tempo. Entendeu? Então, não é exatamente o viver menos. O viver menos é mais ou menos aquela coisa do, diabetes causa amputação. Não, não é isso. Não. Mas são tantos problemas, essa falta de alimentação saudável, que ao longo do tempo você vai ter problemas. E aí você não vai viver da melhor maneira possível, entendeu? Então nós temos ali, de acordo com idade e tamanho e IMC, a quantidade que a gente deve ter de cada macro por dia, por mês, né? Enfim, por um determinado período de tempo. Se você não chega nem a 50% daquela quantidade que seria o ideal para você, em alguns anos isso vai começar a te causar problema, né? Então, se você passa durante muito tempo, você não tem aí uma melhora de, agora eu comecei a me alimentar bem. Eu fui trabalhar numa empresa que tinha um self-service, que tinha nutricionista, que fez toda a relação para os funcionários. Ou realmente, enfim, a grana, a população que não consegue ter uma alimentação saudável, isso vai te causar danos. Você vai enfraquecendo aos poucos, né? Aí vai Então, chegar quando irritado você no entende trabalho, isso, irritado em casa, vai fazer um. tudo, tudo, Entendeu? humor, mexe Ó, no nosso já humor. aconteceu de antes de eu fazer um podcast, ter uma alimentação meio porcaria, tipo um lanchão, e vir pra cá, e no meio do podcast eu já tô, mano, do céu, que cansaço, que É sono. isso, É isso, né? é Realmente. Agora, isso. não é tão urgente porque não é emergencial, não tá bem na nossa frente. Mas quando a gente coloca, opa, 10 anos de vida, e vai passar 10 anos de vida, é Isso, fato. Aí pesa, isso. realmente, realmente. Pesa, pesa sim. Então, hoje é o que acontece, né? A maioria das pessoas, elas se alimentam muito do que tá mais barato, do que tem na mesa dela. Do pão, do arroz, macarrão, miojo. E isso tudo é puro carboidrato. Então, assim, é o que eu falo pra minha mãe. Ai, filha, passa aqui que eu vou comprar. Eu falo, mãe, não quero. Porque o dia que eu tirei o pão da minha rotina faz tempo, né? Então, quando eu como é bem pouquinho. Agora, aquela coisa, aquele café da manhã, que vó e mãe faz de sábado e domingo,
que tem, nossa senhora, acaba com o meu sábado, porque eu não quero fazer mais nada, eu quero voltar para a cama. E da mesma maneira que o carboidrato tem essa influência na nossa alimentação, a gordura também tem, e a proteína também tem. Cada micro e macro tem uma importância vital para nós. Por isso que a gente tem que ter esse equilíbrio no prato, na alimentação, nas frutas, nos legumes. Entendeu? Ah, legal que você foi na churrascaria e comeu sua carne. Bacana, sua glicemia no começo vai ficar legal. Mas, meu, às vezes você sente, que quando você sai da churrascaria, que tá um bololô dentro de você. Que aquilo tá uma maçaroca de tanta carne que você comeu. Então, tudo tem um equilíbrio. E a nutrição traz isso pra gente. É óbvio que tudo isso que eu tô falando, gente, também foi com todos os anos de diabetes que eu tenho, né? Eu tô cursando o primeiro ano de nutrição. Não adianta ter faculdade é bom, mas tem que ter as manhas, né, meu? Pelo amor de Deus, eu só fiz um semestre de bioquímica para entender os micro e macronutrientes. Mas é isso. A gente é o que a gente come. E você tem que entender isso. Porque você fala, hoje eu vou comer. Eu vou ficar com dor de cabeça, eu vou ficar letárgico, porque hoje eu quero comer um lanchão cheio de gordura e cheio de carbo com batata frita. Ok, mas quando você entende o que ele causa no seu corpo, você está ciente daquilo. Quando a gente recebe o diagnóstico, há 20, 30 anos atrás, que é o nosso caso, que a informação era muito mais precária do que a gente tem hoje, e você percebe que tudo que você come, você fica mal, você fala, meu Deus, eu não posso comer nada. E aí você entende que não, que você pode sim. Foi o que você falou. Nossa, mas você come isso? Sim. Nossa, mas você come pão? Como assim você come pão? Minha filha fica com a glicemia. Sim, eu como pão. Então, quando a gente entende, quando a gente tem informação, tá tudo certo. A vida segue mais leve. Sim, com certeza. Mai, obrigado por esse ponto de vista. Pô, galera, eu confesso. E para vocês verem, né? Acho que a fragilidade gera possibilidades. Pô, sou diabético há 30 anos, eu nunca passei num nutricionista. Eu tenho um acompanhamento com o endócrino, Dr. Fernando Valente, um puta médico, passo com ele anualmente, ou semestralmente, dependendo do ano e da forma que tá a minha glicemia, ou da minha necessidade, ou enfim. Mas não deixo de fazer nenhum tipo de acompanhamento. Mas nunca passei numa nutricionista. Então, conversando com a Maia agora, me dá mais vontade ainda de, pô, peraí, será que. Olha, enquanto eu falava com ela, eu pensei assim, ó, eu vou fazer isso, eu vou fazer um diário, como eu trabalho com organização, e vou colocar lá o que eu comi, de segunda a sexta. Pra que, tipo, na quinta-feira, quando eu fique meio. Ah, eu dei uma olhada no que eu comi na segunda. Porque geralmente a gente não lembra, né, o que a gente comeu a semana inteira. E aí a gente não faz essas relações cruzadas do que pode realmente influenciar. E, pô, eu quero em breve aí, enfim, a Mayara daqui um tempinho depois que ela se formar, mas ter uma nutricionista que possa me dizer, pô, Rafa, ó, se você comer talvez isso ou aquilo, você vai ficar muito melhor ou muito Com pior, enfim. certeza, troca Né? isso por isso, diminui a quantidade. E assim, Rafa, que a gente se alimenta é que nem atividade física. Eu não sei exatamente quanto tempo depois, mas assim, eu fiz atividade física hoje de noite eu vou ter o resultado. Não, também. Não. A atividade física, ela vai influenciar no seu corpo, porque acho que até 24 horas depois, alguma coisa assim. Eu não tenho esse dado correto de quantas horas. Inclusive, o noivo, depois que eu vi, que é educador físico, vai ficar bravo comigo de eu não saber falar isso. Mas É é a mais ou mesma menos isso. coisa com alimentação. Então, né? Ai, mas eu tô passando mal, mas hoje eu comi bem. Que você falou, eu comi o arrozinho com frango. Hoje você comeu legal, mas e o que você comeu ontem? E antes de ontem? E antes de ontem? Não é assim, efeito imediato. Passei mal agora. Então, por isso que a constância do exercício físico nos traz tanto benefício. Porque se o que eu fiz na segunda vai causar efeito na terça, e o que eu fez na terça vai causar efeito na quarta, é a mesma coisa da alimentação. Essa bolinha de neve. E aí é o que eu costumo falar, energia em movimento permanece em movimento, né? É Então, isso. Maia, acho que o resumo do nosso bate-papo é que diabético só não pode comer pedra. Só não pode comer pedra. O Oh, me restante, ajuda aí, meu. Até pode, né? Mas moderadamente. vai quebrar o dente. Não Não, vai ser vai legal, dar meu. prejuízo, vai dar Vai dar prejuízo. A gente prejuízo. deixa pra lá. Até porque deve ter uma quantidade de carbo muito grande a pedra, então a gente Deve ser ruim. Vai deixa ter que pra lá. corrigir antes, deixa quieto, né, meu? Mas é isso, né? Acho que com informação a gente vai para onde a gente quiser. E Informação, sem exatamente. informação a gente acaba sendo conduzido para lá e para cá e acaba se E fica que nem atrapalhando. uma Então, barata tonta. Te falam isso, você faz isso, te falam aquilo, você faz aquilo.
come, faz xixi, bebe xixi, pata de vaca. Não sei, a gente vai indo assim. Então, quando você tem Exatamente. educação em diabetes, e você tem aí todos os métodos hoje em dia, né? Que é a contagem de carboidrato, que é aí o tratamento ouro, e você entende, enfim, né? Tudo que a gente vive. Não adianta também, você tem que saber de tudo, você tem que saber onde você aplica a sua insulina, senão sua insulina não vai fazer efeito, a validade da sua insulina, se ela está refrigerada corretamente, se o lugar que você está aplicando não está com muita lipodistrofia, senão também não vai fazer efeito, Sim. enfim, tudo. Mas tendo informação e educação em diabetes, a insulina correta, a gente fazer a contagem de carboidrato, eu só não como pedra. Ponto final. Boa. E agora, música que a Mayara vai cantar. Não, tô brincando, Mai. É. Não, meu, seguinte, obrigado, de verdade. Ah, Foi obrigada, Rafa. um bate-papo diabético bem legal, que mostra que sim, é possível, né? Independente do que você queira. Tipo, tem umas pessoas que são meio malucas, querem fazer 3 faculdades, essas coisas aí Não, daqui a pouco. não, essa galera a gente nem ouve. Mas ó, eu bati um papo com a Flavinha, e a Flávia é formada, é advogada com OAB, Uhum. tá cursando medicina para terminar e cursar endocrinologia. Eu falei, não, mano. Nossa Meu, Senhora! não tem nada para Essa fazer. você canta pra ela. É, Rivotril frontal. Frontal com Rivotril. Que ela deve estar doida, tadinha. não tem. Não, e detalhe, foi mãe agora há, tipo, 3 ou 4 meses. Nossa Eu não Senhora! sei. Aí às vezes eu fico envergonhado quando eu falo, eu tô sem tempo para fazer não sei o que lá. Eu falo, não, cara, não, deixa eu Não vou nem reavaliar. falar. Oh, meu, como assim, meu? Então, Mai, parabéns por essa sua Obrigada. força de vontade que eu tenho certeza que ela não vem de uma fonte externa, pelo contrário, né? Às vezes o pessoal fala, pô, mas eu não fico motivado para fazer isso. Eu falei, não, pera aí, meu, tem que fazer para ficar motivado. De verdade, Isso. assim, é muito mágico, mas Começa. a parte ruim é ter que fazer todo dia. Essa é a parte ruim. Agora, a motivação, ela vai vir. Isso você pode confiar que não tem problema. Então, Isso mesmo. obrigado por dar pra gente aí, nós diabéticos, esse pingo de motivação. E é isso, meu. Acho que quando a gente Imagina. entende, a gente atende e o caminho, independente para onde seja, né? Eu costumo falar que se você tem um objetivo que é muito longe, é legal porque você consegue entender que a viagem vai ser muito louca, né? E nessa viagem, quem tiver do seu lado é o que vai ser o elemento mais importante para que faça sentido, né? Tudo É acontecer. isso. Então, É isso. obrigado de verdade Obrigada por a essa você. participação. Vamos para cima aí, Obrigada a tenho você. certeza enfim, você motiva muita gente a. Pô, quem sabe aí, ó, galera, você tá pensando em cursar nutrição, aí, ó, dá muito certo, meu. Começa, vamos lá, vamos Começa, começar. vamos lá, que o final acho que é sempre feliz, né? Se não tá feliz, no final Exatamente, ainda. exatamente. Ó, Outra, para nossa vida, nutrição ó, é tudo. Então, e pra isso é gente muito bom. acabar aqui, foi legal andar naquela roda gigante, eu tenho medo de roda gigante. Foi lindo, foi maravilhoso. Vai, você não vai É se mesmo. arrepender. E ainda você, sendo diabética, conseguiu pegar a primeira. Não, eu gostei. Você Meteu uma viu? Disney lá, meu. Você viu? Outro Eu nível, meu. postei para todo mundo para falar. Se tiver a fila que tava com 3 horas de atraso, chama o responsável. Coloquei a bomba aqui bem à frente, levantei a camiseta que o Libre estava aqui para perceberem que eu era mesmo diferente. Falar, essa daí É, precisa passar na frente, tadinha. tadinha, né, Pronto. meu? Mostrei e falei, olha, 3 horas de atraso, eu vim do litoral, eu não moro na capital e eu tenho diabetes, eu gostaria de saber. O rapaz falou, só um minutinho que eu já vou pegar vocês. Pegou na nossa mão, passou na fila, na frente de todo mundo. Então, que todos façam isso também. A Nem gente precisa, precisei explicar nada. a gente precisa buscar os nossos direitos, né? Porque não é frescura. Pensou 3 horas na Exato. fila, aí falta meia hora pra você ir, a glicemia começa a baixar. Aí você não tem nada pra Imagina que comer. legal que vai ser Aí o você fala, evento. eu vou. Aí você fica, deixa eu calcular quanto tempo essa merda demora aqui. 30 É, minutos. Será que eu é. aguento chegar até lá em cima antes de morrer? Que aí pelo menos valeu a Isso. pena. Será que eu É. compro alguma coisa aqui embaixo? Será que eu vou poder entrar na cabine com Coca-Cola, com açúcar, com isso? Então, assim, foi lindo. Tinha uma galera de terceira idade também que tava passando na frente, que eles Entendi. mandaram, mas eu acho que foi só no começo, viu, Rafa? Tá Só tudo se como foi a primeira organizado. semana, eles ainda estavam meio desorganizados. Eu acho que agora vai melhorar. Mas Pra vai que vocês você que, não pra vai se vocês que não arrepender. sabem, inaugurou uma roda gigante, gigante aqui em São Paulo, Gigante, a realmente. maior da América Gigante. Latina.
Não, pra vocês entenderem o nível. Tem uma em Foz do Iguaçu que eu achei que era a maior de todas que eu já tinha visto na vida. Ela era. Ela era, mas essa é sacanagem, meu. Eu passei do outro lado da marginal de carro, olhei e assim, ó, eu vou na montanha-russa mais rápida do mundo. Eu pulo de Sky Coaster ou de Mas paraquedas. você tem medo de roda gigante. Puta merda, meu. Eu travo naquele negócio, é muito devagar. Rafa, mas vai. Vai porque ela é muito tecnológica. Não é aquela coisa daquela roda gigante que a gente foi no Play Center, sabe? Aberta, Não, tal. não Ela é sei, eu não toda ia. fechadinha. Não gostava, não Ela curtia é muito toda não. fechadinha, com ar-condicionado. Conecta sua música no Bluetooth. É lindo. Mentira! Sério? Muito legal. Eu vou de olho fechado, então, aí vai dar Vai, certo. vai, aí você lembra de mim, tá bom? Demorou. E o McDonald's tá de pé, hein? Vamos, Pessoal, vamos, vamos. obrigado por ter nos ouvido até aqui. Espero que vocês tenham gostado aí Imagina. desse episódio. E a ideia é essa, meu, de uma forma divertida. Eu acho que quanto mais a gente olhar para o que farta, o que falta vai ficar menos em evidência. E assim a gente vai Adorei levando essa uma frase. vida, né, uma vida diabética que se bobear vai ser até melhor do que uma vida não diabética. Aí a gente tem que confiar no destino e fazer o nosso melhor. Mai, É isso. obrigado. Pessoal, Obrigada a obrigado. você, Até o Rafa, pelo próximo carinho, episódio. viu? Valeu, galera. Fui! Beijo grande.